Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve abordagem histórica da origem, talvez do DNA principal da atual crise na qual o país se encontra, que o título da nossa mesa sobre as perspectivas que existem a respeito de onde a gente está e para onde a gente vai. E eu acho muito importante falar sobre o retorno do país à democracia, que foi ali, naquela virada dos anos 70 para os anos 80, na transição democrática, que foram plantadas as sementes das atuais anomalias que fizeram com que o modelo de representação se degenerasse ao ponto em que está no momento. Como a gente se lembra, Mano Militari, em 66, a ditadura decidiu que o Brasil precisaria imitar o modelo de bipartidarismo e decidiu, por meio de um ato institucional, acabar com dezenas de partidos que existiam há décadas e que poderiam não ser perfeitos, mas que estavam ali construindo uma história dentro da conturbada democracia representativa brasileira. Aí, num ato de lesa democracia, mais os militares decidiram que não poderia ser assim, e dois partidos foram criados, a ARENA, a Aliança de Renovação Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, sendo esse último a oposição consentida ao regime militar. Isso durou até a virada dos anos 70 para os 80, quando, em 1980, tivemos, com a distensão do regime, que já estava banguela naquela época, o último ditador era o general João Batista Figueiredo, e essa ditadura desdentada, na época, achou que poderia ceder para a volta do pluripartidarismo, que é o que temos até hoje. Portanto, um sistema que começou em 1980, estamos aqui em 2016, com 36 anos de idade, e bem caducos já, por conta dos problemas que ocorreram justamente naquela virada. Eu me lembro bem, eu era só um estudante secundarista, militante, e todos nós defendíamos aquela época, quase que enfim, parafraseando o Mao Tse-tung, que florescessem as mil flores, porque a violência que ocorrera em 66 com a extinção dos partidos organizados exigia que, naquele momento, as regras fossem as mais flexíveis possíveis para a criação de novas legendas. Foi isso que começou a acontecer. E essa facilitação para a criação de novos partidos foi se estendendo, foi aumentando, e chegamos até a situação atual, vindo no carro agora para cá. É sempre bom checar, né, diariamente. Eu entrei no celular, no site do TSE, tse.jus.br, para ver se não havia aumentado. Ainda não, são 35 partidos registrados neste momento, oficialmente, com direito a disputar as eleições no Brasil. Portanto, 35 partidos. Na Câmara dos Deputados, no momento, há 27 partidos. Esse quadro é da eleição. Na época, foram eleitos representantes de 28 partidos em 2014. O que aconteceu? Como é que faz um partido no Brasil hoje? Custa R$2 milhões, mais ou menos. Se nós aqui fizermos uma vaquinha, conseguimos uns 2 milhões aproximadamente, pode ser um pouco menos. A gente faz um partido político. É necessário ter, grosso modo, 500 mil de assinaturas, não é? 500 mil assinaturas, que equivale aí a um percentual dos que votaram para deputado federal na última eleição. Se forem 500 mil assinaturas, só para arredondar, tem as empresas que cobram R$2 por assinatura, tem que ser em pelo menos 9 unidades da federação, R$2 vezes 500, R$1 milhão, mais custas advocatícias, o custo de algumas viagens e todas as assinaturas legais. Fica lá na rodoviária em Brasília, no Viaduto do Chá em São Paulo, na Cinelândia no Rio. Em 6 meses, 1 ano, coleta-se até mais de 500 mil de assinaturas, algumas serão glosadas, mas o TSE, a Justiça Eleitoral, é apenas um órgão chancelador. Ele vai e carimba, ele não pode dizer não. Se nós aqui decidirmos que queremos fazer um partido a favor das cadeiras
dessa cor meio indecifrável aqui desse auditório, nem sei que cor é, meio amarela, meio âmbar, o Partido das Cadeiras de Auditório da cor âmbar, e conseguirmos 500 mil de assinaturas a esse custo, ele será registrado. No minuto seguinte, o felizardo que conseguiu o registro vai passar a ter o direito de interromper o William Bonner uma vez a cada 6 meses para falar sobre o projeto de fazer cadeiras amarelas no país inteiro a nosso custo, não é? Porque toda vez que uma rede de televisão tem a sua programação interrompida, como vocês devem saber, ela tem o direito, por lei, de cobrar o valor que ela perde de publicidade naqueles minutos e segundos cedidos às agremiações partidárias. Portanto, não existe alguma coisa como propaganda eleitoral gratuita, né, que a gente ouve falar, horário gratuito dos políticos. Não, gratuito para eles, não para a sociedade, né? O Brasil é um dos países que tem o maior financiamento público de campanha do planeta Terra. Talvez seja o maior, ninguém fez essa conta. Basta somar quanto custam todos esses minutos e segundos, mais o fundo partidário, mais o valor das multas que são aplicadas aos partidos. Então, o valor de financiamento público no Brasil é gigantesco. Basta observar que nos Estados Unidos, que tem um dos sistemas mais problemáticos com financiamento eleitoral, o maior custo, de longe, é o custo da compra dos horários em rádio e televisão, porque lá os partidos têm que comprar esses horários, e é isso que é o maior custo das campanhas americanas. No Brasil, esse custo é pago pelos 206 milhões de brasileiros, porque são os impostos que são oferecidos para cobrir esse custo ao longo das campanhas eleitorais. Mas, enfim, houve uma série de medidas ao longo dos anos, desculpa a digressão sobre as cadeiras amarelas, mas de 1980 até agora, a lei foi ficando, os políticos vão dizer que não, mas ficou cada vez mais tranquila e favorável para construir novos partidos. Essa é que é a verdade. De outra forma, não haveria tantos assim. Aliás, eu acho até um espanto que existam apenas 35 partidos. Dada a facilidade e o baixo custo, 2 milhões de reais, poderia ter uns 1.000 partidos, né? Todos eles aí, no momento seguinte, ganham tempo de televisão, além de interromper o Jornal Nacional, terão, evidentemente, interrompendo todas as emissoras uma vez por semestre, interromperão também no plano estadual, com os seus comerciais em 27 unidades da federação, lote de comerciais de 30 segundos, 1 minuto, e durante o processo eleitoral é o melhor negócio do mundo, melhor do que tráfico de drogas. Você negocia o seu tempo eleitoral, você partido de 1 ou 2 deputados, em 27 unidades da federação, para entrar nas coligações dos candidatos a governador, a deputado, a senador, a presidente. Cada local você negocia de um jeito, cobra o preço que quiser. E aí a gente chega nesse quadro aqui que eu trouxe para vocês. Esse quadro está muito difícil de ler, eu imagino, aí, porque são tantos números, não é? Mas o que ele mostra? Ele mostra todos os deputados eleitos por unidade da federação, por partido, desde o final formal da ditadura militar. O final formal foi quando deixou de ter um militar ocupando ali o Palácio do Planalto para ser ocupado por um civil, que foi José Sarney. Há uma disputa a respeito do final da ditadura, mas não vamos entrar nessa discussão. Mas, enfim, desde quando o Brasil voltou a ter um civil na presidência, em 86, na primeira eleição que foi realizada, então, esse quadro demonstra o aumento de partidos representados ao final de cada eleição dentro da Câmara dos Deputados. Como a gente pode observar, não sei se dá para ver, aí vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Aqui Como a gente pode observar, 86 teve um partido com 260 deputados eleitos. Em 90, o maior partido passou a ser o mesmo, o PMDB, com 108 eleitos. E daí só ladeira abaixo, não é? A partir do ano 2002, nunca mais um partido político elegeu mais de 100 deputados, e cada vez menos. O número de eleitos de partidos
eleitos em 2014, foi 28 partidos eleitos com representantes eleitos, eu quero dizer, o que torna muito difícil, torna o país já era ingovernável já desde o início dos anos 2000 com esse número de partidos. Agora ele é realmente impossível de ser governado por conta do trato que deve haver, de acordo com a Constituição, que tem poderes independentes entre si, mas harmônicos entre si. Como é possível, no caso agora do governo atual, do presidente interino Michel Temer, que tem uma base de apoio com aproximadamente 20 legendas? Em 86, quando Sarney era presidente da República, eu somei PMDB, PFL e PDS. Com 3 partidos, ele conversava, não diretamente, é claro, porque os partidos têm divisões internas, mas ainda assim, os 3 somados tinham 411 deputados. Então, poderia fazer uma reunião ali com 2 ou 3 caciques do PMDB, do PFL e do PDS e teria imediatamente ali, pelo menos, encaminhado uma negociação com 411 votos possíveis dentro do Congresso. Hoje em dia, o presidente interino Michel Temer, que está iniciando aí uma jornada muito difícil, como a gente tem observado, certamente vai ter a demanda de todos esses partidos, não importa o tamanho, de ter uma audiência particular com ele para negociar o que eles pensam sobre o Brasil, como eles acham que deve ser encaminhado um processo para a solução da crise econômica, enfim, não importa. Se ele começar a receber esses 20 partidos, um a um, dedicando, digamos, 1 hora, 1h30 para cada um, quando ele terminar, já vai ter que começar de novo com aquele que foi o primeiro, porque toda a conjuntura já mudou. É impossível. É impossível. Então, o país é virtualmente ingovernável. Eu não sei se eu estou estourando já no meio. O que eu acho é que, olhando essa situação, sem querer ser excessivamente cético, todo mundo já sabe as soluções, a política é parecida com a economia nesse sentido. Todo mundo sabe o que precisa fazer com a economia, todo mundo sabe o que precisa fazer com a política para tentar tornar as coisas mais, enfim, funcionais. Só que, no caso da política, é ainda bem mais complicado do que na economia, porque é necessário que aqueles que façam a mudança votem contra si próprios, não é? Hoje, com 27 partidos representados na Câmara, seria necessário pedir aos deputados, cerca de 250, 300 deputados, para votarem contra os seus partidos, para dificultar aí o acesso facilitado que eles têm hoje à Câmara, e dizer para eles, olha, deputado, vote contra o seu partido, aprove esta lei, seu partido possivelmente pode até ser extinto ou ficar muitos anos fora do Congresso, mas isso vai ser bom para o Brasil. O senhor concorda? O senhor vota assim? Evidentemente que esses deputados jamais votarão dessa forma. Então, a esperança de que seja introduzida de maneira democrática, de maneira, enfim, que não vá simplesmente solapar as minorias no Congresso, uma cláusula de desempenho ou de barreira, como chamam alguns, é muito difícil. Essa cláusula, para tentar fazer um trabalho de profilaxia no Poder Legislativo, ela é algo inexequível com o insumo disponível para todos nós hoje dentro do Congresso Nacional. E a tendência é piorar. Os senhores devem imaginar que, em 2018, são 35 partidos hoje. Até lá haverá uns 40 e poucos partidos registrados, 45, essa é a previsão. Que os 45 partidos registrados, em 2018, aptos a disputar vagas no Congresso, digamos que 35 a 40 consigam representantes. Pensem, então, no aumento da cacofonia política que se instalará no Poder Legislativo a partir de 1º de janeiro, na verdade, 1º de fevereiro de 2019, quando tomará posse o novo Congresso eleito em 2018. O país se tornará ainda mais ingovernável. Então, estávamos conversando ali no corredor, estava conversando com o Sérgio, com os amigos queridos, e brincando, puxa, talvez só uma revolução sangrenta no Brasil, né, que ninguém deseja, para mudar um sistema desses, porque não haverá uma revolução, não haverá uma mudança por meio do Congresso Nacional, portanto, estamos em
praticamente um beco sem saída, exceto por uma possível solução, essa também muito difícil, porém talvez menos inexequível que as demais. Qual seja? Em 1995, durante o início, portanto, do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, houve já essa discussão a respeito do aumento da proliferação de siglas representadas dentro do Congresso, sem relação direta com aquilo que a gente conhece de democracia, porque não tem nada a ver com a proteção das minorias esse tipo de modelo degenerado de representação no Congresso. Isso não tem nada a ver com minorias, isso tem a ver com negócios, em 90% dos casos. Sempre fazendo uma ressalva aí, porque é evidente que pode, né, existem uma ou duas ou três siglas ali que são realmente nanicas, pequenas e ideológicas. Mas, por dever de ofício e por acompanhar isso há muitos anos, eu posso afiançar que 90% ou mais, sendo generoso até, estão ali para fazer negócio. Em 95 foi aprovada uma lei que foi muito criticada, sobretudo, pelos partidos ditos ideológicos pequenos. Essa lei foi aprovada em 95 para valer 10 anos depois. Quando 10 anos se passaram, os partidos menores, os ditos partidos ideológicos, fizeram carga muito forte sobre o Supremo Tribunal Federal. Os partidos grandes, de maneira covarde e pusilânime, aí incluídos PT, PSDB, PMDB, o PFL, que ainda era grande, todos se acovardaram, nada disseram, porque para eles, até aquele momento, era muito útil haver essa massa amorfa de partidos, sobretudo, inclusive, no governo do PT, que se usou muito dessa ferramenta de embarrigar partidos de aluguel para fazer certo trabalho no Congresso, todo mundo se lembra, do mensalão. Durante os anos de Fernando Henrique Cardoso, houve um pouco esse tipo de prática também, mas havia ali uma tentativa também de inchar os próprios partidos do establishment. Basta ver esse quadro para ver como cresceram o PFL, o próprio PSDB. Durante o governo do PT, houve uma espécie de estratégia híbrida em que também se engordou um pouco os partidos do poder, mas houve um reforço da massa fisiológica que ocupava cadeiras no Congresso. Então, esses partidos foram, durante muitos anos, e ainda são, em certa medida, úteis àqueles que chegam ao poder pelos partidos mais estabelecidos. Então, esses partidos não fizeram nada. O Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, cometeu um dos maiores erros da sua história recente, do qual muitos ministros se arrependem, e, em dezembro de 2006, declarou esse trecho da lei de 1995 inconstitucional. Portanto, a cláusula de desempenho ou de barreira passou a não existir mais, e assim está até hoje. A cláusula, só para recapitular, se a memória não me trai, falava em 5% dos votos em nível nacional, para que cada partido pudesse ter representação plena dentro do Congresso. Havia uma dúvida, inclusive, a respeito de partidos que não obtivessem esse percentual em nível nacional, se os deputados poderiam ou não assumir. O entendimento que eu me recordo de todos era que sim, só que não valeria mais a pena ter um partido de um deputado. Portanto, a maioria desses partidos sem ideologia iriam desistir, porque não só o deputado seria quase que um avulso, ele também não teria direito à estrutura de liderança, não é? Com aquele monte de cargos ali para distribuir para apaniguados políticos, enfim, seria um partido que ficaria manietado do poder de ficar obstruindo, provocando, produzindo dificuldades para vender facilidades, levantando o líder de si próprio à mão toda hora para interromper votações e assim conseguir algum benefício do governo de turno. Então, isso ficou sobrestado por conta da decisão errada do Supremo Tribunal Federal, que foi emprenhado pelo ouvido pelos partidos de esquerda ideológicos, à frente PCdoB, PPS, não me lembro se já era PPS à época o nome, e outros que conversaram, fizeram um forte lobby muito eficaz junto aos ministros da época e por 11-0, por unanimidade, o Supremo decidiu que a lei era inconstitucional.
Hoje não vamos ter uma revolução sangrenta, não vamos ter uma reforma política que reintroduza a cláusula, algum outro dispositivo. Há uma possibilidade. Vários ministros se arrependeram do voto que deram. Alguns não estão mais lá, mas alguns ainda estão. Há uma dúvida sobre se seria possível, Sérgio, uma instituição legalmente constituída, digamos a OAB, a CNBB, alguém, ou várias, entrarem com uma ação cujo nome eu não sei, argumentando a respeito, enfim, do que se passou contra algum dispositivo e requerendo ao Supremo que vote novamente o assunto. Pode o Supremo, numa ação revisora, novamente apreciar a lei de 95 e dizer, não, de fato, à luz disso, disso e daquilo, é constitucional. Aí, daqui a 2 anos, se isso acontecesse agora, uma ação profilática aconteceria em 2 ciclos eleitorais, 2018 e 2022, o Congresso teria, possivelmente, na casa de 7, 8, no máximo, partidos representados. Então, é muito instigante tudo isso. Alguns ministros conversam sobre esse tema. Evidentemente, será uma decisão heterodoxa, mas muitas decisões heterodoxas têm sido tomadas pelo Supremo nos últimos tempos. Para falar de uma delas, numa decisão unânime de 11-0, todos eles dizendo que a Constituição não abraçava a tese, mas eles mesmo assim retiraram o presidente da Câmara dos Deputados da cadeira. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo nos bastidores nesse momento, muita gente pensando, muita gente preocupada. As perspectivas realmente são plúmbias, muito ruins. Dentro desse modelo em que estamos, a chance de haver alguma solução próxima é muito pequena. Espero que eu esteja errado, mas eu acho que eu não estou. Então, com isso eu termino. Agradeço a todos. Muito obrigado. O meu papel é fazer um balanço e talvez trazer alguma perspectiva sobre o presidencialismo de coalizão. É óbvio que, por conta da crise, podemos considerar que o presidencialismo de coalizão está em crise. Mas o fato é que o modelo não é totalmente condenável, pelo contrário, ele tem boas características que eu vou falar ao longo do tempo aqui. O fato é que chama mais atenção, o volume de crises que ocorrem dentro do presidencialismo de coalizão do que propriamente as razões que devemos considerá-lo como um bom modelo. E eu digo que a ocorrência da crise está intimamente ligada a 2 aspectos fundamentais. Um deles foi abordado aqui pelo Fernando, que é a hiperfragmentação partidária. E a outra que não foi mencionado e que eu considero um tema meio que esquecido dos interesses da academia e dos observadores da política, que é o nosso hiperpresidencialismo. O que é, então, essa hipertrofia do Poder Executivo em relação ao Congresso? É o fato de que o nosso presidente, o presidente da República, acumula um volume de poder que é inusitado frente às demais democracias do mundo. O presidente da República pode editar medidas provisórias, ele tem um poder de iniciativa que, por exemplo, o presidente americano não tem. O presidente americano só inicia, ao que me consta, o orçamento. Ele pode... durante anos, ele reeditou as medidas provisórias de uma forma abusiva, chegamos a ter uma reedição de 74 medidas provisórias. Ele tem o poder de demitir, nomear e demitir ministros sem consultar o Congresso. O único que depende é o Banco Central. Os juízes do Supremo, ele que escolhe também, apesar da sabatina. São mais de 30 mil cargos de livre escolha do presidente da República na administração pública. Ele é dono de 50% do sistema financeiro brasileiro e, obviamente, está claro que isso é um poder imenso que articula o chamado capitalismo tupiniquim. E o maior poder de todos é o orçamento, que ele é livre para implementar. Ele nós não temos um orçamento impositivo. Temos, sim, um orçamento
engessado pelas vinculações. Hoje sobra pouco mais de 7% do orçamento de livre gasto do presidente, mas ele pode modular a aplicação, porque tudo que é feito pelo Congresso, na verdade, é uma fantasia. O orçamento não é obrigatório que se execute da forma que o Congresso manda. Há, sim, algumas recomendações, daí o fato de que, até bem pouco tempo, o grande lobby de Brasília era a liberação de emendas orçamentárias para fazer os deputados votarem com o governo. Então, essa conjugação de poderes, e ainda mais tendo um executivo que é regulador, legislador, empreendedor, empregador, arrecadador e financiador, torna o presidente da República dono da máquina mais poderosa das democracias ocidentais do mundo. O presidente do Brasil só não é mais poderoso que o Putin ou o chinês, porque lá, enfim, funciona uma outra dinâmica. Mas aqui, somente a completa e total e absoluta incompetência política leva um presidente a sofrer um impeachment. Se ele fosse minimamente competente, ele jamais sofreria um impeachment. Ele jamais teria o volume de votos que a Dilma teve agora para o impeachment. Isso é uma prova cabal, imensa, total, quase beirando a idiotia mental, a incompetência política da Dilma e também, por consequência, a incompetência política do Fernando Collor. Só que a diferença é que o poder da Dilma era muito maior do que o do Collor. Naquele tempo, o Brasil era quebrado, o orçamento era pequenininho, a corrupção era acanhada, o tamanho do rombo e da manipulação de dinheiro na era Lula e Dilma é extraordinária. Então, isso revela uma profunda incompetência frente ao exercício do poder. É como colocar um sujeito que tirou carteira de motorista ontem para dirigir uma Fórmula 1. Ele vai bater o carro no muro. É o caso. A Dilma não tinha a menor condição de ser presidente. Esse desequilíbrio, esse hiperpresidencialismo, ele se revela na produção legislativa também, que a iniciativa é do Executivo. O Executivo domina a produção legislativa. O deputado e o senador, ele brinca de fazer leis. E até o próprio sistema legislativo brasileiro é anacrônico. É ridículo ter 5.000 projetos de lei apresentados por ano e repetidos os temas. Outro dia eu vi um com uma boa intenção, mas é absolutamente nonsense, que é o seguinte: obrigava as empresas aéreas a passar na televisãozinha dos aviões filmes contra a pedofilia. Óbvio, tudo bem, eu acho legal. Agora, então vamos fazer contra o estupro, contra a homofobia, contra tudo de ruim que existe no mundo. Nós vamos obrigar as empresas aéreas na sua televisãozinha a passar filme. Isso aí é um abuso, né? É um jogar o dinheiro fora do contribuinte para uma atuação legislativa absolutamente inconsequente. O fato é que, como é que a hipertrofia do Poder Executivo existe após a redemocratização? E o que é pior não é só isso, é não ser questionado. Eu acho que eu sou aquele professor do livro do Saramago que dizia sozinho que a história devia ser ensinada da frente para trás. Só ele dizia isso e todo mundo achava ele um boboca. Então, eu sou um boboca, porque eu fico falando aqui, olha, gente, tem um presidente que vive que é uma democracia monarquista, quer dizer, é um simulacro de democracia. O presidente é um monarca que usa o poder do jeito que quiser, e é evidente que nenhum presidencialismo de coalizão funcionaria adequadamente com um player que é absolutamente muito mais forte que o outro. Ainda mais num país que é subalterno ao Estado. Aqui todo mundo adora uma Bolsa Família, uma Bolsa Desemprego, uma Bolsa BNDES, uma Bolsa alguma coisa e um cargo público. Isso vem desde Portugal. Essa de Queiroz já dizia também que em Portugal todo mundo adorava o emprego público. Então, o brasileiro adora se encostar numa sinecura, principalmente se trabalhar pouco. Então, aí é ótimo, entendeu? E tiver ainda a aposentadoria garantida, ampla, aquela grandona. Não a minha, que eu vou me aposentar ganhando 3 palitos por mês, que significa nada, né? Quer dizer, então, tudo bem, porque eu não sou funcionário público, nunca fui. Então, fui por pouquíssimo tempo. Então, o fato é que não existe um questionamento por essa situação quase imperial do presidente da República no Brasil. Então, eu acho que o próximo seminário que devia ser feito aqui é sobre o hiperpresidencialismo.
vocês deviam aqui no Congresso discutir como é desequilibrada a relação entre o Congresso e o Poder Executivo. O segundo tema que vulnera o presidencialismo de coalizão é, obviamente, a fragmentação partidária. E aí eu não vou chover no molhado, porque o Fernando fez uma brilhante, belíssima e detalhada histórico da fragmentação e desse sentimento de coitadinho que nós temos com os pequenos partidos. A gente tem pena dos pequenos partidos. E esse mal, que é a fragmentação do sistema partidário, ela começou nos anos 40, com o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão começa ali com o governo Dutra, não é, Sérgio? Que é o primeiro ali que se organiza. Eu lembro até que no início do governo Vargas, diziam assim, para acabar a oposição é simples, a gente convida os caras da UDN para serem ministros, né? Aí os caras pediam licença, né? Lembra isso da Erundina, né? Uma outras aqui também que pediram licença do PT, né? O Verfort também foi assim. Enfim, então, a fragmentação partidária ela já existe dentro de nós, já no início da redemocratização pós-Estado Novo. É ali que ela começa. Ela para, evidente, com o regime militar e retorna com força total. Tanto é que o presidencialismo de coalizão ele passa a existir antes mesmo da redemocratização. Onde é que ocorre a primeira coligação? Em 82, com o PSD e o PTB da Ivete Vargas. Deram para o PTB a Conab. Na época, não sei se tinha esse nome, tinha um outro nome. Enfim, era essa gigante aí que cuida da alimentação. Cobal, era exatamente uma dessas aí. Então, ganharam a Cobal e foram apoiar o governo. Elegeram, acho que o Nelson Marquesan como presidente da Câmara. E aí, quando volta a redemocratização, aí a fragmentação começa a partir, vamos dizer, do sentimento que a gente tinha, tadinho, o PCdoB tem que ser partido, o PCdoB também. E aí começa essa febre e que virou um grande negócio. Porque, por exemplo, o PCO, que é aquele partido que de vez em quando aparece aí na propaganda eleitoral, ganha 400 mil por ano, desculpe, para existir. Ora, é uma beleza, né? Eu também queria ter 400 mil por ano para aparecer na televisão de vez em quando, falar um monte de besteira e brincar que estou fazendo democracia. Entendeu? Essa é a verdade, a grande verdade é essa. Então, o problema nosso é que, como disse o Fernando, houve uma complacência por conta desse sentimento nosso de timidez de exercer a maioria. A gente gosta de cooptar a minoria, mas não exercer a maioria. Me lembro bem que no dia que o Fernando Henrique perdeu ali a votação da reforma previdenciária, em 95, o Euler Ribeiro perdeu o relator ali, perdeu o voto, né? Ele ficou muito chateado e resolveu demitir um monte de aliados e tal. Aí eu me lembro que o André Lara ligou para mim e disse, poxa, mas que violência, não precisava isso. Eu falei, André, ou você faz a política com amigos ou esquece, porque se você coloca o cara dentro da base do governo e o cara vota contra, então é o seguinte, meu amigo, você quer votar contra, então sai do governo. É simples assim. Agora, no Brasil, é natural, as pessoas acham que é bacana o cara aderir ao governo e, ao mesmo tempo, ter o acesso ao poder, discutir, mas não votar, ter reservas. Foi incrível que, agora, quando o líder do PDT foi ser ministro das Comunicações no governo Dilma, ele, enfim, foi cooptado ali e tal. Disse, não, mas o partido continua independente. Qual é o sentido? O partido vai votar com a Dilma? A gente vai ver, caso a caso. Gente, então, para que serve, então? Então não vai para o governo. Não vai, quer dizer, acho que tem que existir uma adesão ao programa e ir junto com o programa. Bom, o fato é que essa fragmentação partidária, ela, além de ser absolutamente danosa, ela transforma o diálogo político, né, como algo impossível de acontecer, porque são 35 partidos.
a base do Michel agora tem uns 20 partidos, né, Fernando? Agora, nós temos aí lá dentro uns 12 blocos de poder. Então, é uma coisa maluca. Quer dizer, então, além da fragmentação partidária, existe a fragmentação em blocos, que é um fenômeno típico também da Argentina. A Argentina é um país que tem também muitos partidos, mas tem mais blocos ainda. Inclusive, bloco de um cara só lá, que é bloco do sozinho. Aqui temos, né, também, né, o cara que fez o líder do Partido da Mulher, né? Quer dizer, criaram o Partido da Mulher, tinha 20 deputados, aí houve ali aquela janela de transferência, né, que existe na Europa, né, janela de transferência, aí o cara muda, Barcelona, Real Madrid, tal, aí o Partido da Mulher sobrou um cara só, né, dos 20 virou um. Né, então é evidente que foi um partido ponte. Alguém saiu de um partido, foi para esse partido ponte, na janela mudou para outro partido. Enfim, então, enquanto existir essa fragmentação partidária e esse desequilíbrio, e como eles se relacionam? Primeiro, porque o hiperpresidencialismo destrói o debate ideológico. Ele coopta, ele destrói, com o poder que o presidente da República tem, ele constrói a maioria de qualquer maneira. Qualquer imbecil na presidência construirá uma maioria, só se for muito imbecil que não o fará. Entendeu? Como foi o caso da nossa presidente, que está aqui vizinha, e o Collor também. Mas, se for minimamente, ele consegue comprar uma maioria. Essa maioria pode até não ser uma maioria propositiva, que esse é o problema no Brasil, mas ela é uma maioria de defesa. E maioria de defesa é que interessa, às vezes, o cara sobreviver. Então, quando você tem um sistema que se baseia numa coalizão, e coalizão deve ter como princípio básico o equilíbrio da relação e a paridade do poder. Um voto vale um voto. No presidencialismo de coalizão tem que ser assim. E esse voto deve expressar um compromisso. Agora, quando essa relação ela é absolutamente desigual pelo fato de que um dos seus participantes, no caso do presidente, tem um poder absurdo e pode comprar e cooptar e subverter um sistema que, além de fragmentado partidariamente, é absolutamente desossado, porque o sistema partidário brasileiro é uma brincadeira, ele é pequenas empresas, grandes negócios, é um business, né? É um business que tem pouca ideologia. As ideologias no Brasil estão nas franjas radicais, da direita, microdireita, e da esquerda, que é pequena esquerda. Então, são basicamente esses dois polos que ainda se alimentam no debate ideológico. Então, o fato é que esse sistema, por si, como eu dizia no começo, ele não é necessariamente ruim. Ele tem uma vantagem de produzir um ambiente para a construção de consensos, ele evita grandes radicalismos. É importante, eu me lembro aqui do Pojo, se estivesse vivo, certamente estaria aqui falando. O Pojo dizia que o Legislativo é um fórum. O Legislativo é um fórum, não é o lugar onde vai ser feita a melhor política, é o lugar onde vai ser feito o melhor acordo. Então, isso é a vantagem do presidencialismo de coalizão, é permitir um ambiente onde se estabeleça uma negociação e que, em tese, mitiga excessos. Não funcionará bem por conta do hiperpresidencialismo e por conta da fragmentação partidária. O que fazer? Rediscutir o federalismo. Por trás do hiperpresidencialismo, temos que discutir a relação entre os entes federados. Inclusive, até retirar o município como ente federado. No Brasil, nós temos esse anacronismo, o município é ente federado. Não deve ser, o ente federado é a União e o Estado. Em segundo lugar, nós temos que refazer o pacto institucional na relação entre os poderes federais. E terceiro, fortalecer o sistema partidário. Evidente que, como disse o Fernando, fortalecer o sistema partidário é dar um tiro no pé, não, é dar um tiro na cabeça do sistema político. Então, o político não vai dar um tiro na cabeça dele, não vai. Então, uma das hipóteses que ele aventa é essa de reverter essa decisão, a decisão que proibiu, que baniu a cláusula de desempenho. Outra tese, aí uma construção jurídica minha, que eu até consultei uma especialista em direito eleitoral, a doutora Ângela Tinhac, de que
há uma contradição na Constituição entre permitir a liberdade de coalizões no nível municipal e federal sem que haja a relação com a coligação nacional. Por que essa contradição existe? E por que ela deve ser questionada no Supremo Tribunal? E se cair na mão de um ou outro juiz lá que eu conheço, provavelmente será aceita. É o fato de que os partidos têm caráter nacional. Então, é uma inconstitucionalidade a Constituição permitir que um partido, numa mesma eleição, se coligue com partidos que sejam adversários nacionalmente. Então, há que se limitar a coligação ao partido. O partido terá o direito de se coligar nacionalmente com o partido que está coligado nacionalmente ou não, mas não se coligar contra outro, porque isso já daria um pouco de disciplina ao sistema e à bagunça que existe. Bom, paro por aqui, porque acho que já estourei meu tempo. Muito obrigado. Vou fazer umas provocações. Na verdade, é uma só, para o Fernando e para o Murilo. Retomando um pouquinho o título da nossa mesa, né? Perspectivas para o presidencialismo de coalizão. Então, conversava um pouquinho antes da mesa com o Fernando, e ficamos pensando, né, que num desequilíbrio, numa crise, há uma tendência de uma mudança grande, crítica, um salto, né, qualitativo, ou há uma tendência de retorno às tradições, de retorno a questões ou posicionamentos mais conservadores. E aí a minha pergunta, né, nessa crise, qual seria, na visão de vocês, nessa nossa situação do nosso presidencialismo, qual seria o pior cenário e qual seria, então, o melhor cenário? E agradeçam que eu não perguntei se foi golpe, tá? Porque já perguntaram aqui. Eu acho que qualquer decisão que está amparada por 366 deputados em 513, que não foi declarada ilegal pelo Supremo Tribunal, cuja a composição tem 8 membros escolhidos pelo establishment. Então, enfim, foram 8 juízes escolhidos pela era Lula e Dilma. Então, se esses caras acham que está tudo bem, e admitida por 55 votos no Senado, dizer que é golpe é absolutamente ridículo. Mas eu respeito que cada um tenha a sua opinião, é evidente, que a beleza da democracia é a gente ter o direito de ser ridículo, como eu provavelmente estarei sendo para muitos que estão aqui. Mas a minha opinião é que não há golpe, há, sim, uma grotesca incompetência política, há um abuso da questão fiscal, que destruiu o equilíbrio fiscal do país, não é? E tem mais, é bom até que o impeachment ocorra logo, porque, se passar o tempo, o rol de acusações na área fiscal vai aumentar de uma forma grotesca, como já tem 25 malfeitos apontados nas contas de 2015, que serão levados ao TCU na semana que vem. Então, pronto. Agora, com relação a se vai ficar pior, qual o pior cenário aí? O pior cenário é não acontecer nada. O pior cenário é a gente continuar refém de um sistema político grotesco, do clientelismo, do fisiologismo, da fragmentação partidária brutal, desse divórcio da política da sociedade. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque é evidente que esse sistema político no Brasil ele tira oportunidades, não de quem está abrigado no governo, não quem tem o seu emprego público, que está ali, que todo ano os aumentos são garantidos, a despesa orçamentária cresce ali vegetativamente 4%, e a sociedade inteira paga isso sem chiar, porque se a sociedade fosse consciente do que acontecia, teria uma rebelião tributária no Brasil, não contra a carga tributária, mas contra o mau uso do dinheiro público. Então, o pior que pode acontecer é continuar do jeito que está. O melhor que pode acontecer, acho muito difícil que irá acontecer. Eu acho que na política os ganhos são incrementais. O Brasil tem essa tendência de ganhos incrementais. Nós não tivemos revoluções, não tivemos guerras. As guerras são elementos de ruptura que causam transformações radicais na sociedade.
Quer dizer, provavelmente, se não houvesse a derrota ou não houvesse a bomba atômica no Japão, a cultura belicista japonesa continuaria a existir. Entendeu? Acho que teve que haver ali um evento dramático para fazer um turning point na sociedade em relação a determinado comportamento. O Brasil é um país que a gente let it be, né? Let it bleed e let it be. Né? Deixa sangrar, deixa do jeito que está, vamos indo para ver como é que fica, vamos acomodando. Tem uma imensa capacidade de acomodação. É um país extraordinário nessa forma de acomodar as questões. Então, isso impede os grandes avanços. Os avanços serão incrementais ao longo do tempo, decisões judiciais aqui e ali, uma ficha limpa, que foi um evento da sociedade, coisas do gênero. Eu acho que o pior que pode acontecer já está acontecendo, que é essa situação de estagnação atual. Agora, eu gostaria de fazer eu fiquei pensando aqui, depois do que eu falei, depois de ouvir o Murilo falar, que eu deveria dizer o seguinte: eu acho que esse nosso sistema político ele não deve ser jogado no lixo, e ele tem muitos méritos. Qual é o país do hemisfério aqui latino que, nesses 30 anos, construiu esse país desse jeito? Teve essas eleições presidenciais todas, elegeu, que seja, primeiro de forma indireta Tancredo, depois Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, eleições que são limpas, não é? Muito limpas, a fraude eleitoral praticamente inexiste no país, um sistema que nos trouxe, em certa medida, um desenvolvimento muito aquém do que poderia ter sido, mas o país hoje é muito melhor do que era quando estava na ditadura de longe. Então, algum mérito esse sistema tem, inclusive por ter suportado um impeachment e o segundo impeachment, e não ter, enfim, descambado para alguma autocracia, como aconteceu em alguns vizinhos aqui do lado. Então, algum mérito esse modelo complicadíssimo, obsoleto e que deve definitivamente ser aperfeiçoado, algum mérito ele deve ter. Eu não acho também que exista um modelo perfeito de democracia representativa para ser implementado onde quer que seja. Eu estava ouvindo o Murilo falar, com muita razão, sobre esses momentos demenciais do poder legislativo brasileiro, com leis esdrúxulas. Eu tive, a fortuna, o azar de morar fora do Brasil muitos anos, em muitos países. Quando eu morava no Japão, só se reclamava do sistema político lá. Aliás, eles fizeram uma reforma e não melhorou nada. Nos Estados Unidos, morei algumas vezes, em períodos diferentes, idem, e hoje só se fala nisso também. Então, modelo perfeito, é um erro imaginar que existe um modelo perfeito, que a gente deva persegui-lo, porque ele não existe. Aliás, a democracia que está há mais tempo na praça, que é a americana, tem um dos modelos mais imperfeitos que a gente possa conhecer. O presidente pode ser eleito com menos votos populares do que o outro, tem um sistema de divisão distrital, o voto lá é distrital puro, que é péssimo. O cara pode ganhar por um partido, se ganhar por um voto em todos os distritos, vai ter metade da votação do país e não vai ter ninguém no Congresso. Isso é um modelo que tem muitos defeitos também, mas certamente tem qualidades, porque vejam o império que os americanos construíram com esse modelo. Então, eu não acho que a panaceia, a solução dos nossos problemas está só em reformar o sistema. Acho que tem alguma coisa que pode ser aproveitada, mas ele precisa ser aperfeiçoado. O pior que poderia acontecer, realmente, é esta paralisia, que é o que a gente tem hoje. Há um consenso dentro do governo atual, na administração atual interina do presidente interino, Michel Temer, a respeito de não fazer absolutamente nada na área política. Nós não vamos fazer nada. Não há a menor chance de o governo atual patrocinar mudanças no sistema político partidário eleitoral. Não, então isso a gente pode esquecer, é uma lástima. Eu sou uma pessoa muito prática, porque estou convivendo com esse tipo de
enfim, de notícia o tempo todo há tantos anos, e eu penso muito do ponto de vista prático. Por isso que eu terminei a minha exposição dizendo o que eu enxergo que seria exequível. Não é exequível imaginar que haverá uma reforma, não é ingênuo até, e mais, né? Uma vez eu escrevi isso, o Gabeira me telefonou muito bravo, ele era deputado. Eu escrevi que toda vez que o Congresso tem uma ideia, o Brasil piora. E ele ficou bravíssimo. Mas é isso, agora se tiverem alguma ideia, a chance de piorar o sistema é enorme, é enorme. Então, não vai haver a revolução sangrenta, ainda bem. Então, realmente, se existe uma possibilidade institucional, ou metsa, que seja institucional, com o Supremo tentando decidir, essa é uma hipótese. Eu não acredito, viu, Murilo, na história da verticalização, porque ela houve e o Congresso aí, então, você vê, né, o Congresso teve uma ideia e piorou. O Congresso teve uma ideia e colocou na Constituição que pode sim ser desverticalizado. Está explícito lá agora. Quando não podia, quando o Miro apresentou aquela PDT, apresentou aquela questão para o Supremo e que baixou a verticalização em 2002, a Constituição, de fato, era ambígua e permitiu a interpretação do Supremo. Mas depois os congressistas falaram, então a gente vai mudar a Constituição. E mudaram a Constituição. Hoje é muito explícito que, sim, é possível a poligamia, o poliamor entre políticos durante a eleição, com todos os tipos de coligações. Então, eu não acredito que exista espaço. Aí seria realmente muito elástica a interpretação dos ministros, porque foi feita uma emenda constitucional deliberadamente explícita para permitir esse tipo de poligamia partidária. Então, acho difícil. A única solução que eu vejo é essa, que é muito remota, que é alguém, instituições, proporem ao Supremo, lá se formar uma maioria, e eles consertarem o erro que eles próprios cometeram. Difícil. A minha impressão é que não vai acontecer nada, fora essa hipótese que ainda é remota, porém mais exequível, e a chance de a gente acordar em outubro de 2018, com quase 40 partidos representados no Congresso, é enorme. É enorme. E aquilo que você falou, né, da divisão interna, é verdade, porque você tem que conversar com 20 partidos. Mas cada partido tem 3 ou 4 facções, no mínimo. No mínimo. Às vezes, partidos de 5 ou 6 deputados são divididos entre eles. Ainda mais esses. Esses talvez sejam, se tem 6 deputados, são 6 facções, porque ali é só um negócio mesmo. São sócios diretores ali do empreendimento. Então, é muito difícil imaginar que haverá alguma governabilidade possível harmônica. Senão a gente vai sair preso pela Polícia Legislativa aqui. Bom, aí a gente vai ganhar publicidade para o seminário aqui, né? Então, é muito difícil que isso ocorra. Eu realmente sou muito sério. Acho que o pior que poderia acontecer já está acontecendo. A chance de haver alguma pactuação para melhorar no momento é zero quando se trata de pensar numa saída dentro do Legislativo. O responsável pelo impeachment seria a incompetência de Dilma, ou seria Cunha, Aécio com pedido de verificação da Azul, imprensa partidária e crise internacional? Fundamentalmente, a culpa do impeachment é da Dilma. A Dilma, ela antes mesmo do impeachment, ela tinha feito alguns milagres. Por exemplo, ela fez um milagre que foi irritar tanto o Congresso que o Congresso resolveu votar os vetos presidenciais depois de 12 anos. Então, você imagina um Congresso complacente que aceita que a presidente, que se autoimpõe um banimento à votação dos vetos presidenciais. Então, ela irritou tanto o Congresso, conseguiu fazer esse milagre. O segundo milagre dela foi a aprovação, a criação do orçamento impositivo para as emendas parlamentares. Desde que eu cheguei em Brasília nos anos 80, essa discussão é recorrente. Antônio Carlos Magalhães tentou, todo mundo, todos os deputados e senadores queriam que pelo menos as emendas parlamentares fossem executadas
ela conseguiu irritar tanta a Câmara e o Senado que aprovaram isso aí. E o terceiro milagre dela foi transformar o Eduardo Cunha num líder, porque ele não era um líder. Mas o abandono da política, o abandono do diálogo. E eu falo isso, eu fui conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência de 2007 até 2015. Então, eu vi o desprezo à política, o desprezo ao diálogo, o desprezo ao próprio diálogo social. Em 2013, eu escrevi um artigo no finado Brasil Econômico, onde eu dizia, com o título Fracasso Assintomático. E ela tinha, na época, a maior popularidade que um presidente tinha tido, desde o Lula, enfim, uma coisa gigantesca. Por quê? Porque estava posto ali que ela não era do jogo, ela não sabia administrar a política, o diálogo social. Por exemplo, ali ela perdeu a unanimidade sindical. Ela disputou a eleição sem o monopólio das centrais sindicais do lado dela. Monopólio não, porque tinha a social-democracia sindical, que era a parte, mas as grandes centrais sempre apoiaram Lula e apoiaram Dilma no primeiro mandato. Ela perdeu o diálogo com o empresário, perdeu o diálogo com a política. Então, ela criou uma situação propícia ao impeachment, na medida em que o formulário do impeachment ficou pronto. Todos os presidentes da República sofreram pedidos de impeachment, todos, o Lula, Fernando Henrique, todos sofreram, mas nunca o formulário foi preenchido. E foi preenchido por quê? Porque ela pegou a área tributária e fiscal e, enlouquecidamente, como o próprio TCU diz, destruiu ali a fórmula de se manejar com dinheiro público no Brasil. Então, o problema aí não é meu, o problema é do TCU. Reclame com o TCU ter dado a recomendação. Agora, é claro que se a Dilma tivesse administrado o país de forma mais equilibrada fiscalmente, ela não teria dado motivo, teriam procurado outro motivo. Mas ela é generosa, ela destruiu a Petrobras. Ela destruiu a Petrobras. Ela destruiu o lulismo. E ela está destruindo o PT. Então, a Dilma é um fenômeno. Onde ela passa, ela causa uma tragédia ambiental, entendeu? Então, eu acho o seguinte, vocês, quem gosta, a gente tem que olhar muito as nossas paixões e os veículos das nossas paixões. Entendam isso, existem as nossas paixões e existem os veículos das nossas paixões. Muitas vezes a gente aceita qualquer veículo em nome das nossas paixões. E isso é errado. Às vezes dá no que deu. Aqui, uma pergunta que foi feita, me disseram que a Dilma fez milhões de coisas. É verdade, ela fez. O governo Lula fez uma inclusão social extraordinária. Eu assisti isso aí. E é inegável os ganhos sociais da era Lula. Mas ela, pela sua incompetência, destruiu a possibilidade de isso continuar. Claro que teve a mão do acaso. E no Brasil, o acaso sempre tem um voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos, como disse Machado de Assis, no livro Jaú Jacó, que foi o acaso da Operação Lava Jato, que desvendou, né, a podridão do sistema político brasileiro. Bom, aí seria tema para outro seminário. Eu acho que, sem querer, sem pretender fazer ciência política, mas já fazendo, eu estava me lembrando do professor Glauco, em 82, de Sociologia, e ele gostava muito de Max Weber, e todos nós detestávamos Max Weber na época. Se esse é um Max errado, a gente falava para ele. O fato é que, ao longo do tempo, tem essa obra magistral do Max Weber, Economia e Sociedade, tem até uma capa, se eu não me engano, cor-de-rosa da UNB, uma boa edição da UNB, não sei se vocês têm. E tem aquela história da interpretação que ele faz das éticas, não é? Ele fala sobre como é diferente a ética da responsabilidade da ética do cidadão comum. Eu acho que o Fernando Henrique e o Lula, cada um do seu jeito, Lula certamente não da maneira formal, mas interpretou isso e aplicou na prática a ética da responsabilidade ao governarem o Brasil.
em alguns momentos, no trato com o legislativo, eu quero dizer. Ninguém pode imaginar que o Fernando Henrique ou o Lula sentissem prazer em conviver com uma parte daquela escória do Congresso. Eu, por exemplo, não sinto, mas eu sou jornalista, eu tenho que conviver com eles, e é assim, a vida segue. Agora, uma pessoa ali na rodoviária, agora de Brasília, ou a gente aqui fora, alguém pode falar, um cidadão comum pode dizer, fulano é ladrão, eu jamais vou conversar com ele, eu abjuro esse tipo de pessoa, não quero nem passar por perto. É normal, isso são os cidadãos. Agora, o governante é diferente. Não é? O Fernando Henrique foi eleito, o Lula foi eleito, a Dilma foi eleita. Eles foram eleitos e, do outro lado da praça dos três poderes, foi eleito também um poder legislativo, pelas mesmas regras que levaram todos eles para o Palácio do Planalto. Ladrões, corruptos, acusados de assassinato, alguns, não interessa, eles foram eleitos. O que é que você vai fazer? Vai fazer como a Dilma, que passou vários anos encurrucada lá no Palácio da Alvorada, jogando biriba lá com a tia Arilda, eu sei lá o que ela ficava fazendo. Não teve uma agenda de fim de semana em vários anos, assim, nunca tinha compromisso oficial no fim de semana. Acho correto, descanso semanal remunerado. Agora, pega a agenda do Fernando Henrique e do Lula quando foram presidentes nos fins de semana. Cada um do seu jeito. O Fernando Henrique gostava de fazer algumas reuniões, o Lula chamava para jogar futebol. Cada um do seu jeito soube estabelecer uma relação boa ou ruim, digam o que quiserem, com o Congresso. Não houve essa relação estabelecida com o Poder Legislativo por parte da presidente Dilma Rousseff. Ela, justamente o oposto, ela desprezava, não escondia o desprazer dela em se relacionar com deputados e com senadores, a imensa maioria. Então, eu acredito, como Murilo, que ela construiu muito essa situação que levou ao afastamento dela. Aí, é claro, eu sei, vai caber a pergunta, puxa vida, mas só porque ela não gosta de político, ela tem que ser sempre... Não é esse o ponto. O jogo estava dado, essas eram as regras do jogo. Isso daí parece discutir regra do Campeonato Brasileiro na última rodada. Pô, mas não sei o quê. Mas foram os times que aceitaram aquelas regras do campeonato. Mas por que 3 pontos? Não sei lá, sempre tem essas... Que quando joga fora, vale mais o gol, ou sei lá o quê, na Libertadores. Os times aceitam. Chega na última rodada, em todo o campeonato tem alguém reclamando da regra. Mas foram eles que escolheram as regras. Foram os políticos que fizeram as regras. As regras são essas. Não é? Aí ela, enfim, eu acredito que, de fato, não era a forma correta de se relacionar ali. E ela, enfim, produziu essa situação que eu reputo como um grande drama. Eu acho uma lástima que o país possa estar vivendo esse momento de ter uma presidente afastada, um interino. Eu me lembro, ela tomou posse... Eu gosto muito de fazer contas, as coisas da história. Ela, quando tomou posse, foi a presidente eleita, foi a 7ª eleição direta para presidente consecutiva, com as mesmas regras, com a posse do respectivo eleito. Então, teve Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Dilma. 7 eleições consecutivas com a posse do eleito. Quando havia ocorrido isso a última vez? Nunca. Nunca na história do Brasil houve 7 eleições consecutivas com a posse do eleito. Teria havido com o Rodrigues Alves, não é isso? Que morreu de gripe espanhola e não tomou posse. Em 1900 e nada. Então, quer dizer, era uma história que estava sendo construída. É uma lástima que tenha acontecido isso. Agora, não adianta ficar falando de maneira abstrata e lamentando. Puxa, mas os políticos é um absurdo, foram tirar porque ela era uma pessoa turrona, que não falava, mas é a regra. Ela teve várias chances de tentar reverter isso. E daí, algumas pessoas, mas daí iam dizer que ela... teve algum acordo com as pessoas do Congresso. Mas teve todos os acordos. O pior é que é isso. Não é? A gente está vendo aí nas investigações da Lava Jato o tipo de acordo espúrio que era feito com partilha de cargos. Então, eu acredito que tenha sido uma tragédia que aconteceu, uma pena,
para a jovem democracia brasileira. Teria sido muito melhor que ela tivesse tido capacidade, engenho e arte para levar o seu mandato até o final. Mas ela, talvez como eu, quando era bem jovem, não gostava de Max Weber, só que eu já sarei. Estou curado. Já que estamos falando de previsões para o governo, o que pode ocorrer se as investigações culminarem em apontar que a Petrobras, abre aspas, é a donzela mais honesta do nosso cabaré? Eu acho não, eu tenho certeza, e desde que surgiu a Operação Lava Jato, eu falei, escrevi várias vezes que a Operação Lava Jato iria destruir o sistema político brasileiro. Em outubro de 2014, na Globo News, um programa, eu falei, vai destruir o sistema político brasileiro, vai estraçalhar o sistema político brasileiro. Aí o meu companheiro de debate disse, não, está sendo exagerado. Aí eu disse, não, vai estraçalhar. Ontem eu publiquei meu artigo lá no Noblar, o título é Hiroshima, meu amor. Exatamente, é uma bomba atômica. E a radioatividade vai continuar no sistema político por um bom tempo, dizimando carreiras ao tempo da justiça. Não dá para fazer tribunais de exceção, tribunais de Nuremberg, mas as investigações vão ocorrer. E melhor, o capitalismo tupiniquim implodiu. Nunca mais o capitalismo vai funcionar do jeito que funcionava no Brasil, com o Estado dando as cartas, usando o BNDES, naquilo que foi descrito como capitalismo de laços pelo Sérgio Lazzarini, um livro imperdível para vocês que gostam de política, Capitalismo de Laços. Tudo aquilo que ele descreve nesse livro, está ali, o livro aí alguém mostre a capa, porque isso aí faz parte da biblioteca obrigatória do bom brasileiro, viu? Tudo que ele diz ali foi desmontado pela Operação Lava Jato. Então, o Brasil não será o mesmo. Agora, é importante... Né, não será o mesmo. Eu não acho que vai ser necessariamente melhor, porque, como eu disse aqui, os ganhos no Brasil são incrementais. Eles não são ganhos radicais, não são ganhos que mudam de uma hora para outra. Mas o efeito vai haver vai haver morte de políticos. Políticos deixarão de ser políticos. Políticos estarão impactados. Por exemplo, todos esses que estão mencionados no PMDB aí não vão terminar inelegíveis. No PT, provavelmente também o Lula vai ficar inelegível, a Dilma vai ficar inelegível, o Jacques Wagner, a Luiz Mercadante, Berzoini, Edinho e outros tantos vão ficar inelegíveis. Então, vai haver uma devastação nas lideranças desses principais partidos. Eventualmente, até o próprio Aécio pode ficar inelegível também, se avançarem essas investigações. Então, o impacto da Operação Lava Jato no sistema político brasileiro é muito grande. Agora, o mais importante é o que eu falei, é o impacto no mundo empresarial. E eu converso com o mundo empresarial e sinto que eles mesmos estavam se sentindo incomodados com a situação. Por quê? Porque a globalização está arrombando as portas do Brasil. Uma empresa hoje ela tem que assinar compromissos de compliance, de transparência, muito sérios. Quando você trabalha com uma empresa multinacional, você tem que assinar regras muito claras que podem lhe obrigar e que podem lhe submeter a ser julgado nos Estados Unidos. Se você botar o pé nos Estados Unidos, você pode ser chamado a depor e preso ou investigado pelo FBI ou pelo DOJ. E isso é a realidade. Não entrem no debate, mas que coisa injusta, não é assim, a extraterritorialidade da justiça. Não importa. A realidade é essa. O mundo globalizado, quando você negocia com esses países, essas empresas como a Odebrecht, que estão lá nos Estados Unidos, são submetidas a regras de governança e transparência. E se não seguirem direitinho o jogo, corre o risco do cara ser preso lá. E esta é a realidade que está acontecendo. E essa realidade já acontecia. Quando estourou o escândalo da Petrobras, eu escrevi, que a Petrobras estava sendo investigada pelo DOJ e pela SEC, pela CVM americana. E aí o Jornal Nacional deu destaque, até o meu relatório saiu lá no Jornal Nacional. Aí o cara da Petrobras me ligou, o americano que é diretor da Petrobras.
Mas que absurdo que você está falando aí, que nós estamos sendo investigados. Eu não fui investigado, eu não recebi nenhuma visita da SEC ou da DOJ, Departamento de Justiça. Eu falei, olha, isso não significa que você não esteja sendo investigado, meu caro. Porque eles também não vão dizer, estamos investigando. Não, eles estão vendo o que aconteceu na Petrobras. Se uma empresa como a Petrobras, e aí é a resposta, a Petrobras assinou, quando ela emite uma ADR no mercado americano, ela assina um compromisso de transparência, de governança, de anticorrupção perante a legislação americana. Por quê? Porque ela está lançando uma ação no mercado americano, onde americanos irão comprar. Então, para não iludirem a boa-fé do investidor americano, a empresa assume o que a Dilma disse na televisão. Tem um videozinho dela, dizendo, como ministra de Minas e Energia, muito orgulhosa, que a Petrobras é uma empresa de categoria mundial, que, inclusive, seguia as regras SOX. Ela falou isso. Ela não deve nem saber o que era a regra SOX. A regra SOX é Sarbanes-Oxley, que é um conjunto de regras da legislação americana que impõe um elevado grau de transparência, governança, compromisso com práticas anticorrupção e completa obediência ao chamado FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Muito bem. Então, essa é a realidade do mundo. A Operação Lava Jato acelerou esse processo. Esse processo era inevitável. Nós iríamos viver esse processo. Na medida que o Brasil, que é um país muito globalizado e pouco internacionalizado, é um paradoxo, o Brasil é um paradoxo ambulante, né? É uma metamorfose paradoxal, mas na medida que aumenta a internacionalização no Brasil, essas regras iriam ser cada vez mais relevantes aqui. Então, por isso, eu acho que as investigações serão absolutamente transformadoras, não necessariamente para melhor, pelo menos no primeiro momento.